Fala, galera! Mais um Acelera Cast! Penúltimo da temporada, cara. Mais de 20, eu acho que a gente tá aí chegando, então... E hoje a gente traz aqui um cirurgião plástico, mais amigo do Marquinhos, que agora já vai me tornar amigo meu, isso que é bom do Acelera. E lembrando que aqui a gente traz pessoas que inspiram, que possam trazer algo novo na sua vida, e ele vai falar muito aqui dessa profissão linda que é da medicina. Não é o primeiro médico que a gente traz, né? A gente gosta de trazer a médico, acho que é o terceiro médico que a gente já traz aqui. Foi o Johnny, foi a doutora Anne, e agora o doutor Marcelo. Então, fique ligado, né, Marquinhos? Que é 1 hora de papo aqui reto pra saber de qual é dessa profissão e do estilo de vida dele também. Vamos saber aí, principalmente agora que a gente tá vendo, assim, as pessoas mais se cuidando. Eu acho que passou uma temporada muito forte dentro de casa, agora estamos expandindo de novo, voltando pra atividade, e a gente se vê cada vez mais a estética tomando conta de tudo, as academias lotadas, as pessoas se procurando com saúde, e saúde, claro, que muitos alinham com também a forma física de ser. Então, gratidão por você estar aqui, Marcelo. Foi muito bom você ter aceito o nosso convite. Vamos conversar aí. Como é que você tá? Seja bem-vindo. Pessoal, muito obrigado. Marquinhos, Juliano, meus amigos aí. Tamo junto. É realmente uma honra, né? Eu já tinha acompanhado já os outros programas de vocês. Muito bacana, legal. Um bate-papo muito gostoso, né? Foi como eu falei, eu ouvi o bate-papo do Johnny aqui. E fiquei encantado, né? Fica assim, é um negócio bem bacana, acho que é bem atual, que não tem mais volta, né? Não acho tem. que o caminho é esse. Como é que é? É o bate-papo de boteco sem a distração, né, Marquinhos? Sem dúvida, cara. Assim, é pra gente se conhecer mais, né? Assim, é pra gente se conhecer como a gente é mesmo no dia a dia, como a gente lida, e nada melhor do que um papo desse daqui. Eu acho que o que eu falei, acho que antes de começar, o Acelera, o principal é 2 coisas. É trazer pessoas que inspiram na vida, para que edifique aqui nesse papo de 1 hora, e o network, né? A gente é movido a nisso. Então eu não te conhecia, né? O Marquinhos que falou de você, aí falou, vambora, terça-feira, então a gente já fica ansioso para saber mais, né? Eu tenho certeza que nós vamos ficar aqui surpreendidos, né? Na hora que você começar a contar a tua história. É muito focado em você mesmo, viu, doutor? A gente quer saber quantos irmãos você tem, de onde você nasceu, bacana. Por que você veio pra Goiânia, você já falou que você é paulista, igual eu, né? Que escolheu essa cidade maravilhosa, Goiânia é tão atraente, né? Fantástica. E fantástica pra ganhar vida, né? Então eu já vou começar com uma pergunta pra você, Marcelo. Conta um pouco da tua história, como é que você veio parar em Goiânia, quem que é a sua família, Certo. pai, mãe, esposa. Dá um overview aí pra nós. Pessoal. Então, eu sou paulistano, né? Como eu contei pra vocês. Na Nasci capital, em São né? Paulo, na capital. Qual bairro? Você lembra? Ali era zona norte, ali pra Zona São Norte. Paulo, né? Vila Maria. Você é corintiano? Não, sou São Paulino, Ah, né, cara? é. Família inteira de São Paulo. Porra, meu. Tricampeão mundial. O meu, São Paulo deu muito ataque em nós na época do Tele, viu, velho? Eu curti bem aquela parte do aquela época Tele, foi viu? bom pra Nossa vocês, viu? senhora. Foi a melhor época que Foi, teve em São velho. Paulo. Cara, eu fiquei assim, eu sabia toda a escalação dos times, tudo. timaço, cara. E depois passou Dava pela orgulho do fase, São eu Paulo. perdi totalmente, assim, o tesão do futebol. Eu não acompanho mais, não sofro mais. Cara. Gosto de encher o saco dos colegas quando perdem no futebol, do Palmeiras e do Corinthians. E quando o São Paulo perde, falo, tu não me preocupa Mudou mais. demais, né? Os jogadores hoje têm outro viés, né? Antigamente os Exato. jogadores jogavam mesmo. Pelo E futebol. principalmente Hoje... que você já foi atleta de futebol, eu joguei né, bola também. Então a gente... eu vi uma entrevista de um jogador esse dia falando, agora não lembro qual que é. Acho que é um alemão, da seleção alemã. Ele falou, larguei de mão, porque quando eu comecei a ver os novatos chegando, não entrando naquelas águas de gelo, não entro, o empresário interferindo, e ele falou, não, agora pra mim não serve mais. Aí ele parou de jogar, ele já tava mais... Porque ele viu que era diferente da época. Igual você pega, entrando nessa época aí do Tele, né, pô? Pô, o Tele jogava pra frente, era um futebol bonito. Eu que sou corintiano roxo, e brigava por causa do Corinthians e São Paulo lá no interior... Cara, eu vi aquele São Paulo ganhando do Milan, ganhando do Barcelona, aquela final de Mundial, era lindo, velho, passava era lindo. por cima de tudo. Era bonito, assim, era o Brasil, né? Era. Então, Raiz jogando demais. Então, de fato, o futebol, cara, igual você pega hoje. Cara, nem a escalação da seleção eu sei, pra te falar a verdade. Assim, de tudo eu não sei quase ninguém. Eu sei o Neymar e mais alguns. É o que a gente tava falando, é a paixão pelo que você faz. É isso. Né? E isso daí é uma coisa que a gente tá vendo cada vez menos. As pessoas vão atrás do dinheiro e não vão atrás da felicidade.
né? Isso muda completamente o seu O objetivo game, da né? vida. É. Isso é uma coisa muito importante, né? Em Isso, qualquer na verdade, profissão, é incrível. em tudo que a gente faz. E é isso aí que a gente tá falando, né? E o pior é que E o aí cara que você- vai atrás do dinheiro, se ele focar no dinheiro, ele vai conseguir o dinheiro. Aí na hora que ele conseguir o dinheiro, ele vai falar, ué, o que tem Perfeito. mais depois Ah, disso, né? O restante. Então não dá pra ser só o dinheiro, né, cara? O dinheiro tem que ser uma consequência, né? O dinheiro, ele vai ser consequência. É. Eu sempre falo assim pro pessoal, aí você continua, lá na imobiliária, eu falo assim, ó, chega um exato momento da vida, como profissional, como médico, como empresário, eu também, que o dinheiro já corre atrás da gente, é comum, é normal, porque você fez o trabalho bem feito, você plantou. Então o dinheiro, cara, não dá pra focar, porque tem muitos corretores que chegam lá, Marcelo fala, aí eu vou entrevistar eles, né? Por que você tá aqui? Não, porque eu quero ganhar dinheiro. Aí depois acaba a reunião, eu chamo ele e falo, cara, não foca no dinheiro. Dinheiro você vai ganhar, e na hora que você ganhar, você vai se frustrar. Você vai comprar teu carro, você vai comprar tuas coisas. Não é o dinheiro. De fato, não é o dinheiro. É o que você falou. E o futebol ficou muito isso, Ficou né? assim, exatamente. Talvez a gente só saiba disso quando a gente tem. Né? Talvez a gente tenha que passar pelo período de ter para entender que aquilo também não é o. Mas você que vai sabe resolver. que eu trabalhei com um cara, o Murilo Andrade, filho do Adão, que é a segunda geração da Adão Imóvel, trabalhei muito tempo com ele, mas ele sempre pregou isso pra nós, né? E a gente até achava bullshit, né? Falava assim, não, é porque você tem muita grana, você tá falando isso, né? Mas hoje eu vejo o quanto ele tinha razão, cara. Não dá pra focar no dinheiro. Mas voltando aí, Marcelinho, Vamos fala lá. aí. Tá Fala da tua certo. família. Nasci em São Paulo e com 6 anos de idade mudei para São José do Rio Preto. Top. Fiquei lá Interiorzão. até meus 31 anos, né? Legal. E como eu falei para você, eu sou de família simples, né? Meu pai mexe com carro, peça, tapeçaria de carro, minha mãe é dona de casa, então sempre foi bem suado ali em casa, né? Nunca teve nada sobrando. E eu caí no esporte, né? Teu pai fazia esporte? Cara, não. Eu sempre gostei muito de esporte. Você Sempre. tem irmãos, irmãs? Eu tenho um irmão mais novo, 6 anos mais novo. E ele gosta também do esporte ou não? Ele gosta menos. Eu sempre fui doente por esporte, né? Eu falo que eu não gosto de fazer o esporte, eu gosto de passar mal no esporte, né? Eu gosto de treinar e de passar mal. E você jogava bola ou só natação mesmo? Jogava bola. Jogava bola. Aliás, Você cara, era jogador. Você foi eu jogador. já treinei futebol assim muito. E foi uma coisa interessante a minha história dentro da natação. Como que eu comecei a nadar? Marquinhos, olha só. Eu participei de um campeonato dentro de um clube chama Palestra, em São José do Rio Preto, um clube super grande. Legal. Eu participei de um campeonato, eu fui vice-artilheiro bem perto ali, joguei super bem. O técnico me chamou, cara, eu quero você no time aqui. Você vai ter que jogar comigo, né? Aí eu me apresentei depois do campeonato pra jogar, fui lá, treinei tudo, tava indo embora do treino. Eu olhei na piscina, tinha uns caras nadando, eu olhei, tinha uns amigos meus lá. Passei lá, os caras, não, vou nadar com a gente. Comecei a nadar com 13 anos de idade. Pra natação, Uhum. é velho. Pra quem treina aí, Verdade. eu já Sim. competi, tudo e tal. E depois dos 13 anos de idade, eu nunca mais parei. Né? Você largou o futebol e foi pra Larguei natação. futebol e fui pra natação. Você falou, tem mais e jeito fui pra pra cá. natação em tudo, né? E como eu falei, né? A natação me deu assim. Foi abriu as portas pra minha faculdade, pra tudo que eu consegui, cara. Eu vejo que é assim, ó, legal, cara, quem cara. nada, A natação, consegue então, fazer foi fundamental na tua formação cara. O que como acontece? homem. Exatamente. legal, Quando eu tava com 14, com 15, 16 anos, eu tinha uma bolsa de 100% integral numa escola, no Ângulo, né? Que o Ângulo era forte, estado de São Paulo. Muito. E não era todos os atletas que tinham 100%. Era só alguns selecionados que ganhavam mais, tinham tempo melhor, ganhavam mais medalhas, tudo. Uhum. E eu tinha bolsa de 100% no terceiro colegial, cursinho que eu fiz. E eu ganhava mais um salário cheio da prefeitura para disputar jogos abertos e jogos regionais. Você chegou a ser quase profissional, então, quando você era Eu tive, adolescente ali, eu né? tive uns chamados, o pessoal do Paineiras de São Paulo me chamou para treinar com eles. Teve uns clubes que me chamaram, tudo, mas eu acabei ficando quieto, porque eu queria fazer medicina. Eu falei, vou ficar quieto Então, aqui. como é que entrou a medicina, cara? Eu acho que o esporte me deu essa vontade por causa do corpo, e eu caí nessa, vou prestar medicina. E eu, graças a Deus, Você sempre tinha alguém médico na família? nenhum médico na família. Nenhum médico na família, cara. E eu sempre tirei notas boas, né? Eu Você sempre gostou de estudar? Sempre estudei. Não é gostar, aquela coisa de gostar de estudar, né? Eu gostava de farrear com os amigos. Mas será né? que o esporte te deu essa disciplina no estudo também? Cara, eu acho que sim. Uma Porque coisa muito importante que eu aprendi no esporte é trabalhar com objetivos. Entendeu? O que eu Não quero? ficar perdendo tempo, né? O que eu quero? Olha, eu quero isso, eu quero o tempo tal, e vou conquistar a coisa tal.
né? E, putz, isso aí na época eu comecei a nadar 88, 89, 90, né? Não tinha internet, não tinha nada. Sim. A gente recebia aquelas correspondências com a composição das pessoas do campeonato, né? Eu pegava o nome dos caras do Campeonato Paulista, eu via meu tempo, sabia o nome de cada cara, né? Ia nos campeonatos, ia saber quem que era cada cara. Eu falei, ó, vou pegar esse. Eu tinha um papel, cara, olha só essa história. Eu tinha um papel com o nome dos 8 finalistas do Campeonato Paulista, Entendi. o nome e o tempo de cada um. Eu carregava esse papel dobrado dentro da minha carteira. Olha que legal, cara. O foco era impressionante. Né? E eu fui até ganhar um Cara, vice-campeonato Marcelo, mas é paulista. engraçado, né, cara? Você não teve influência, foi sozinho, né, cara? Fui, cara, fui. As influências tuas talvez seriam os caras de esporte mesmo. Quem te influenciava assim da natação na época? Tinha alguém ou não? Cara, Não tinha não muito, tinha. né? Eu já nadei do lado do Gustavo Borges, por exemplo. Era o Ricardo Prado, ou não? O Ricardo Prado era mais velho. Era mais velho, Mais né? velho, é. Mas o Gustavo Borges, então, seria a referência. O Gustavo Borges, ele tem a minha idade, o Gustavo Borges. E ele começou a crescer nessa época. E foi engraçado que eu já nadei do lado dele. Eu nadei 2 provas no Campeonato Paulista do lado dele. Ele é gigante, 2,04 m, né? 1,75 eu tenho. Eu nadei um 100 borboleta do lado dele, ganhei dele. Caraca, eu posso falar que eu ganhei. Ele nadou um 100 borboleta. Ou foi 50 borboleta, não lembro. Nadei uns 50 livre com ele, que ele abriu um corpo do dele, né? Então você imagina o tanto que foi. Muita coisa. Muita coisa. Mas assim, mas não tinha os caras, né? A natação no Brasil naquela época não era tão forte assim, né? Tinha o Ricardo Prado, pô, tinha... claro, assim, esses grandes, eles iam todos pra fora, lá nos Estados Unidos, exatamente. pra nadar, né? As faculdades de lá, que eram muito fortes. Exatamente. E assim, é interessante, eu já falei isso algumas vezes, a questão assim, eu não conheço muitos atletas de natação que não tenham sido bem-sucedidos na vida, cara. E assim, ó, se eu for forçar, talvez eu não lembre de nenhum. Inclusive, cara, assim, ó, é inegável, então, assim, né, que a natação ela dá um bem-estar na gente, é impressionante, né? Com certeza. A água ela é diferente, A água, ela talvez tenha alguma coisa diferente ali na composição. E aí eu creio também que aí foi puxando também pra alimentação, pra se cuidar. Você sempre se cuidou? Você bebeu, zoou? Como é que foi tua juventude? Foi normal? Eu falo que graças a Deus eu bebi e zoei. Graças a Deus. Por que eu falo isso? Eu falo porque eu acho que são fases da vida. A gente tem que curtir isso daí. Sim, com certeza. E a minha faculdade foi muito legal. Eu tive uma turma muito bacana. Fiz na FAMERP, em São José do Rio Preto. É uma faculdade. Você fez na sua cidade mesmo? Fiz tudo foi lá. Tranquilão. Fiz a faculdade, aí eu fiz cirurgia geral e depois cirurgia plástica no mesmo local. Eu fiz lá em Rio Preto. Legal. São quantos anos de faculdade, quantos anos de cirurgia geral pra chegar lá? Na cirurgia plástica. Ixi. São 6 anos de medicina. Certo. Tá? Aí depois você presta um concurso público para cirurgia geral. Tá. Aí são 2 anos de cirurgia geral. A partir desse ano agora, de 2022, vão ter que ser 3 anos de cirurgia geral. Aí você acaba a cirurgia geral, você é cirurgião geral. Aí você presta outro concurso público de cirurgia plástica, que tem que ter o pré-requisito de cirurgia geral. Aí você faz 3 anos de cirurgia plástica. Para aí sim começar a trabalhar como cirurgião plástico. Você fez 6, plástico. 2 mais 3. Eu fiz, exatamente. 8, 9, 10, 11. 11 anos. Se eu colocar a aeronáutica, que eu fiz um ano aí depois de formado, 12 anos, dá 12 anos. Fiquei um ano em São Paulo. Eu voltei para São Paulo um ano e fiz aeronáutica. Mas é nesse período também que você pega a prática, né, cara? Assim, que você vai ver o bicho pegar mesmo, né? Ali que o bicho pega. E assim, eu entrei na faculdade em 92. Me formei em 97. Nessa época, quando eu me formei, eram 85 faculdades de medicina no país. 85. Era a época que a gente escutava que só entrava as notas... Você quer fazer medicina? Você tem que fazer nota alta. Sim, com né? certeza. Ou qualquer faculdade boa, você tinha que tirar nota alta. Hoje em dia, qualquer pessoa faz medicina. Hoje em dia tá desse jeito já? Assim, já liberou São nesse 370 faculdades de medicina no país. Entendi. Tá? A gente só perde para a Índia, que são 450, uma coisa assim. Só que a Índia tem 1 bilhão e não sei quantos mil habitantes. Nós temos 220 com 370 faculdades de medicina. Então, proporcionalmente por habitante, nós temos o maior número de faculdades de medicina por habitante. Qual que é o problema disso? Qual que é o colapso disso? Onde vai chegar um colapso disso? Já chegou o já colapso. Chegou? O colapso já chegou. Então, como eu falei para vocês, em 97, quando eu me formei, eram 85 faculdades de medicina e só tinha vaga de residência para 1/3 dos formados. Residência. Que é o que vai te trilhar o caminho de uma especialização. Você não é obrigado a fazer uma especialização. Por lei,
Olha que complicado, como é que a lei é complexa. Por lei, a pessoa se forma em medicina para abrir uma cabeça. Que doido. Fazer uma cirurgia Que cardíaca. loucura. A lei te permite fazer isso. Só que se você tiver um processo na cabeça, alguma coisa, você pode ser condenado por imperícia. Fala, mas é meio... não tem lógica. Incoerente. É assim. É assim. Então, se em 97 tinha vaga para 1/3 com 85 faculdades de medicina, você imagina hoje com 370 faculdades de medicina, e a quantidade de vaga de residência não aumentou proporcionalmente. E como é que tá? Aumentou a quantidade de cursos de pós-graduação. O curso de pós-graduação, você tem curso de pós-graduação de cardiologia, de dermatologia, de infectologia, de UTI. Mas e aí? É um curso do MEC. Sim, mas então você é especialista depois? Não. Você não pode operar ainda. Não, para ser especialista, você tem que ser num serviço que é credenciado pela Sociedade Brasileira daquela especialidade, ou que seja uma residência médica do MEC. Os cursos de pós-graduação virou um puta mercado isso aí, para absorver essa quantidade de pessoas. A formação não é igual. Nossa, então você mas tem um tá- monte de profissional zoado aí, então. Não, vocês não têm noção de como O é cara que não tá a sabe nem o que qualidade tá da fazendo, medicina. cara. Vocês não têm noção. E o cara fala que é doutor, médico, Tudo, e é uma profissão tudo, tão tudo, linda, né, tudo, cara? E o especialista mesmo, né? Nada contra quando nem tem, a pessoa que não tem especialidade, não estou falando isso, tá? Mas o especialista mesmo, que fez uma residência de determinada área, são poucos médicos hoje em dia. Que a gente chama de RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade. Né? Você tem que ter esse registro, além do CRM, tem que ter o RQE de uma especialidade. E são poucos médicos que têm isso aí hoje em dia. Marcelo, mas aí, assim, ó, e você tava lá na medicina, com certeza no começo você não sabia que você queria ser cirurgião plástico. Não. Então, Não você entrou sabia. na medicina, e aí, assim, aonde que te despertou essa vontade de falar assim, vou fazer mais, além dos 2 anos que eu tenho que fazer, mais outros 3 para a cirurgia plástica? Tá. Foi a questão financeira, ela também pesou nessa época? Eu sempre fui meio goiabão pra essas coisas de dinheiro, sabe? O meu pai, na simplicidade dele, ele nunca falou pra eu fazer medicina. Ele tinha alguma profissão que ele colocava pra vocês, assim? Nunca, Não, nunca, nenhuma. nunca. Meu pai é muito simples, minha mãe é simples. E eles nunca falaram o que eu tinha que fazer. Eles só falaram uma coisa pra mim. Meu filho seja feliz. Que legal, cara. Que legal, que conselho Entendeu? incrível, Cara, assim, cara. Seja feliz. Olha que coisa, sim, espetacular. Simples, mas Aí você fala, profundo, eu tenho né? 2 filhos, 2 homens. você vai... Eu e minha esposa, nós falamos a mesma língua. Meu filho, você vai fazer o que você quiser. Papai e a mamãe quer que você seja É porque feliz. fica a pressão já de ser médico, né? E não mas é, assim, né? eu fui cair na medicina, eu sempre gostei dessa parte do corpo, tudo. Fiz medicina. Falei, Marcelo, como é que você foi pra cirurgia plástica? E aí, como é que conta? Eu acho que o fato de eu ser muito ativo, de botar a mão na massa, de ser... Aí eu sabia que era cirurgia geral, que dentro da medicina você vai escolhendo umas áreas, área clínica e área de cirurgia geral, né? Sim. É passar a faca ou conversar mais com o paciente. Eu falei, eu quero passar a faca. Aí eu fui fazer cirurgia geral. Na cirurgia geral, eu ainda não sabia o que eu queria. Não sabia. Eu sabia que era alguma coisa cirúrgica. E quando dentro da cirurgia geral, a gente faz o estágio dentro da cirurgia plástica, eu vi a quantidade de cirurgias que tem dentro da cirurgia plástica, eu fiquei encantado. Encantado com a cirurgia plástica. Porque na hora que a gente fala cirurgia plástica, para todo mundo aí que tá escutando a gente pensa só o seguinte, cirurgia plástica é estética. É lipo, né? Nariz, Mama, narizinho, papapá. Gente, a cirurgia plástica ela é tão ampla. Por exemplo, no serviço que eu fiz a residência, toda cirurgia de mão era só a gente que fazia, não era ortopedia. Olha só. Toda cirurgia de microcirurgia, reimplante, era a gente que fazia. Toda cirurgia de trauma de face, fraturas faciais, não era odontologia bucomaxilar, era cirurgia plástica que fazia. Então, além de tudo isso, você tratava queimado, reconstrução de mama e toda a parte estética. Então, era muito amplo. E eu fui gostando cada vez mais e hoje eu falo que eu faria tudo de Hoje novo. você é especialista em quê? Então, a cirurgia plástica, ela já é uma especialidade. Já tá, é tudo, a rinoplastia, a autoplastia, tudo. Certo. A gente começa a falar o seguinte, eu trabalho mais com isso, com aquilo. Entendi. Hoje, de certa forma, eu trabalho com muitas coisas. Eu faço toda a parte estética, mas eu tenho uma mão, assim, muito forte na cirurgia reparadora também. Então, eu tenho bastante paciente reparadora. Eu tenho muitos amigos que são cirurgiões plásticos e outros colegas de outras áreas que mandam cirurgias reparadoras para mim. O que é a reparadora? O que é a cirurgia reparadora? Vamos lá. Por exemplo, a pessoa... Covid, agora, atualmente, tá? Pessoas rígidas, saudáveis, que andam
ficaram entubados 30, 40 dias. Uhum. Aí desenvolveram aquelas escaras, aquelas lesões. Sim. A pessoa, né, sobrevivia, tudo saía e saía com uma ferida desse tamanho com a coluna exposta. Que isso, cara? Entendeu? Coluna pra fora. Você olha assim, você vê a coluna do cara lá, o saco Como do cara. assim, cara? Né? E pessoas andando, isso pessoa rígida, que nem a gente, cara. Médico, advogado, juiz, Deve ser tudo, cara. Não, gravíssima a situação. um negócio Aí o pessoal me chamava, eu examinava, eu fazia retalhos. O que é retalhos? Faz corte do lado e fecha aquela lesão. Né? Isso é reparador. Isso. Ou se não, uma pessoa sofreu um acidente, o nariz perdeu o nariz. Eu faço a reconstrução desse nariz. A pessoa tem um câncer no rosto, eu vou lá, tiro o câncer, faço a reconstrução desse câncer. Que nem esse dia atrás, um amigo meu, neurocirurgião, me chamou para ver um caso, o cara capotou o carro, perdeu um pedaço da pele da cabeça, ficou com o crânio exposto. Caramba. Eu fui lá e faço retalhos para fechar esse buraco. Mas, sério, você tem, assim, tipo, algum tipo de... Você sempre gostou disso ou você teve que se vencer em algum tipo de trauma ou de medo pra conseguir lidar com alguém que vem nesse tipo de dor? É porque assim? eu, sinceramente, cara, eu não dou conta pro Cara, sangão, não. Tô Tem que pensando ter com dom, né? assunto, velho. Cara, assim, imagina vendo lá. é o a negócio. formação. O serviço que eu fiz me proporcionou isso. E eu vi muito disso, eu vi de tudo disso aí, cara. Eu fiz reimplante até de pênis. Que doido, cara. Essa história do Cortaram? reimplante... A mulher cortou? Cara, pegou a mulher eu brava? tenho que contar essa história pra vocês. Tá, Tô vamos- liberado? Vamos- Cara, tô liberado. O pessoal precisa escutar isso aí. Vai doer pra caralho. E assim, fizemos Que 2 loucura. reimplantes de pênis na mesma semana. Nunca vi chegar isso aí, chegou 2 na mesma semana. Que loucura. A história, cara, é o seguinte: um cara se cortou o pênis. E o outro cara, o marido da mulher que ele tava namorando, cortou dele. Ah, imaginei. Eu tenho que A contar mulher, essa história. rapaz, É, raivosa. o cara que se cortou, parece que ele abusou do enteado, tal, teve uns lances bem pesados e ele se cortou e chegou na emergência. Né, Como cortou. uma autopunição, Exatamente, assim, talvez, chegou assim. e cortou, Tá. me chamaram a plástica, aquela parte de reimplante, chamaram a gente ficava em casa, chamou, cheguei lá, falei, e aí fulano? Falou, ó, doutor, o cara sangrando pra caramba, né? Aí o cara falou assim, doutor, eu quero pedir uma coisa pra você, não coloca de novo o Olha pênis. Que doido. Não coloca. O pênis estava lá pra loucura. gente. Falei, eu nunca vi uma situação dessa. Liguei pro meu chefe. Professor, o cara não quer colocar. O que eu faço? Coloca, Marcelo. Falei, caramba. Cheguei no cara e falei, ó, é o seguinte. Tá sangrando pra caramba isso aí. Você vai morrer. Você vai morrer. Entendi. Você quer morrer? Você tem que pegar o cara. Você quer morrer, rapaz? Não, pelo amor de Deus, não quero. Porque lá na hora que você vai falar morrer mesmo pro cara, fala, o médico, você imagina que vai morrer? Com Fala, não certeza. quero. Então faz o seguinte, vamos lá pro centro cirúrgico, eu vou fazer um curativo, vou ter que pegar um pedaço do seu pênis, um pedacinho, colocar em cima, tampar pra parar o sangue. Tá bom, doutor, mas não coloca tudo. Não vou colocar tudo. Que Olha, doido. O ser humano é muito louco. Fizemos, cara, demais. Fizemos implante no cara, né? Cirurgia bacana, pegou tudo certinho. No dia seguinte fui passar visita no cara. Aí tirei o curativo pra ver se tinha pegou, graças a Deus, o cara olhou e falou, doutor, ficou muito grande, pelo amor de Deus, doutor. que Você colocou loucura. tudo. Eu falei, não, calma que vai cair um pedaço, vai cair um pedaço. A gente ri, mas é de chorar, né? Nossa, cara, assim, eu não sei se eu rio. assim, Agora, de verdade, então você assim, quer eu saber tô uma meio- história melhor? Que eu acho que aqui é o momento pra isso, Fala. pra quem tá escutando a gente. O outro cara que cortaram dele, a história foi mais complexa ainda. Tanto que essa história, o cara foi lá pro Ratinho. Sei. O cara foi no Ratinho contar a história dele. Tá O que louco. acontece? O cara tava namorando uma mulher que era casada. Uhum. Ou tinha separado, uma coisa assim. E tava com a mulher lá, com ela, tudo. O marido. Como é que foi? Tava namorando com ela, mas aí o Era ex-marido. traição, era traição na parada. Eu não sei se tava traindo, ou se tinha separado, como é que era. Mas o ex-marido foi lá e pegou esse cara. Pegou ele armado, levou lá pro meio do mato. O cara. Ai, dá uma coça. Amarrou ele numa árvore. Né? Tirou a roupa dele, amarrou ele sem roupa numa Que árvore. loucura. Cara, eu acho que eu lembro desse caso, velho. Cara, isso aí Parece que apareceu no foi na Ratinho. TV. É. Quem me contou foi o próprio cara que eu fiz o implante dele também. Que loucura, velho. Ele contando, doutor, ele me amarrou numa árvore, sem roupa. Aí ele chegou em mim assim, doutor, com a faca, né? Pegou a faca e fazia assim, ó. Doutor, ele passava assim no meu olho, falou, eu não sei se eu furo o teu olho. Aí foi descendo, doutor, falou, não sei se eu corto a sua garganta. Ele foi passando a ponta da faca, doutor. Que pânico. Eu não sei. Exatamente. Ele contando pra mim assim, desesperado, doutor. Aí ele falou assim: não sei se eu furo o seu coração. E foi descendo. Eu não sei se eu boto suas tripas pra fora. O doutor foi descendo. Na hora que ele chegou no meu pênis, doutor, ele falou assim: eu acho que eu vou cortar seu pênis. Doutor, quando ele tava descendo, doutor, ele puxou meu pênis, foi lá e cortou, passou a faca.
Falou, você quer saber de uma coisa, doutor? Não cortou de imediato. Porque depois ele pegou a faca e fez assim. Nossa, ele desmaiou. Cortou. O cara desmaia numa dessa, doutor de dor? Ele sangrou, na hora sente muita dor, mas aí o que acontece? Ele pegou o pênis do cara, colocou num saco plástico e foi atrás da ex-mulher dele com o pênis do cara dentro do saco Nossa, plástico. o cara é psicopata. Aí foi lá atrás dela, armado, com uma arma na mão, chegou na ex-esposa, né? E pegou o saco plástico, jogou nela. Aí você queria? Tá aqui, ó. Jogou nela, tá! Jogou nela, aí pegou e deu 5 tiros nela. Tá. Os tiros pegaram tudo em volta do coração, mas não pegou no coração e um na mão, que eu lembro que eu atendi ela também. Sim. Aí, nisso daí, o cara se desamarrou, foi lá e chamou a polícia. Falou, o cara vai matar a ex-esposa. A polícia foi lá. Aí, o cara chegou na emergência, o cara com o pênis cortado. Falei, cadê seu pênis, cara? Falou, tá com o cara dentro da casa e a polícia tá do lado de fora. Né? E a polícia lá de fora, aquele cara bagunça. Loucura, eu falei pra secretária do hospital, eu falei, então liga pra polícia, fala pro policial pro cara pegar o saco plástico do pênis, jogar pra fora e pegar e trazer pra gente. Jogou o pênis pra fora, trouxeram o pênis do cara e reimplantamos o pênis dele. Que loucura, doutor Marcelo. Cara, você fala, eu não inventei essa história. Velho. Que louco. Quando você imaginou, né? Vou fazer cirurgia plástica, vou cuidar dos narizinhos, na verdade, né? eu estava pensando assim, que a gente ia conversar sobre, assim, tipo, estética. Não, eu falei, eu tenho que contar essa história, porque é uma história assim, cara, porque... Mas eu acho que, eu tenho um cunhado meu que é médico também, cara, ele é proctologista e cirurgião geral, então você imagina as histórias que ele tem também. Então quando a gente... tá junto lá, comendo churrasco, tomando... Cara, cada história, eu tenho um amigo que é proctologista, eu falo que é a equipe pregas e rugas. Cara, não tem mais histórias mais bizarras e mais diferentes do que os médicos. Mas você sabe que, assim, que esses casos específicos, eu lembro, quando eu era adolescente, lá nos Estados Unidos, teve um cara que foi a primeira cirurgia. Eu acho que, não me engano, o nome dele era Bobbitt. E eu lembro desse caso. Do cara que... E virou ator pornô. Que virou exatamente isso. E aí, assim, tipo, só pra colocar assim, e aí ele foi pago. Doutor, e quando que você caiu pra Goiânia aqui? Como é que você veio parar em Goiânia? Então, aí a minha esposa fazia medicina. Ah, lá. Lá. Ela é médica também. Ela é goiana? Ela é goiana, ela é dermatologista, a Larissa. E ela fazia medicina, a gente se conheceu. Conheceu lá? Começamos a namorar, tudo, casamos. Faculdade. E todo goiano é enraizado aqui na terrinha aqui, né? Nossa. Goiano gosta da família, né, cara? Cara, assim, mas eu falo, por quê? Muito assim, porque aqui eu falo que é a melhor cidade do mundo, meu amigo. Cara. Aqui é bom demais, essa cidade é maravilhosa. Então, eu acho que o goiano ele é muito hospitaleiro, né? A gente que vem de fora, eu vim de fora, o goiano, ele fica atrás de você, ó. Hoje nós vamos sair, eu te busco em casa. Eu tive muito isso no começo aqui. Isso é uma pergunta que é bom fazer pra vocês dois, assim. O que vocês gostam mais daqui de Goiânia, assim? Vamos lá. O que eu acho que Goiânia tem de fantástico? Né? Fora a esposa, claro. eu acho que Goiânia é parecido com essas regiões que eu comentei com vocês antes. Se você pega o norte do estado de São Paulo, noroeste do estado de São Paulo, Franca, Ribeirão, São José do Rio Preto, Araçatuba, Prudente, essa região, você pega a parte do Mato Grosso ali, do sul, você pega o Triângulo Mineiro, pega Goiás, tudo aqui, é muito parecida essa região toda. E que é parecida no quê? São pessoas do bem, hospitaleiras, que gostam de um churrasquinho, né, uma cervejinha gelada, cidade quente, tratar né? Os amigos bem, entendeu? Bater cidade um papo, boa, pessoas do bem, a quantidade entendeu? de parques aqui também é impressionante, então, cara. A cidade assim, é bonita, velho. Nova, né? Uma cidade nova. Jovem. 88 anos, E cara. como eu sempre fui também do esporte, eu já fui pro esporte, fui atrás das coisas, que já peguei muita amizade. E quem é do esporte, sempre treinou, tem uma facilidade de conversar com as pessoas, entrar em grupo, bater papo. Acho que o Goiânia, isso é fantástico. O Goiânia aqui. é muito E eu conheço hospitaleiro, muita gente aqui. Eu conheço tanta gente aqui em Goiânia, mas tanta gente, cara. Mas tanta gente. E aí pá, começou a namorar, ficou sério, nós vamos casar, e aí você falou, vamos morar em Goiânia, foi isso? Ela já queria voltar pra cá. Você vinha de vez em quando, aí você apaixonou, né? Então, eu tinha um amigo meu, que era do Goiânia, então eu já conhecia Goiânia já. Então, assim, e eu já tinha conhecido a cidade. A cidade ela é atraente, você chega aqui é uma cidade grande, né, cara? Aqui é fantástico, é uma capital, né? Então, e tem isso. Eu falo que Goiânia, cara, eu falo pra todo mundo, que na Bíblia tem a terra de Canaã. Que emana leite e mel. Eu falo que Goiânia é uma cidade muito próspera, cara. Aqui, assim, pra você ganhar vida... Mas você sabe que lá em Brasília tem a confluência dos rios lá e que, se eu não me engano, Dom Bosco, na Itália, já tinha falado de Brasília, e inclusive tem a Ermida Dom Bosco lá em Brasília, Sim.
com os dizeres dele falando que aquela terra ali é onde emana o mel e tudo mais. É mesmo porque É você Brasília, tem um aqui do lado. agronegócio muito forte aqui. Sim. Aí é uma capital, porque a gente veio do interior. Por exemplo, você morou mais no interior. Morei. Então, a gente que é do interior, por exemplo, Ribeirão, não é capital. Entendi. Queira ou não, você não tem, por exemplo, o poder de compra do funcionário público. Aqui, eu mexo com imóvel, a gente vende muito pro O funcionário público. funcionalismo público na capital ele é muito forte. Então você junta Entendi. funcionário público, comércio, empresa. Aqui a área médica é muito forte, né, É, cara? A é boa. medicina aqui em Goiânia é. E agora tá mais poderoso ainda, né, cara? Com a vinda do Albert Einstein. É uma das melhores Tá vindo do mais Brasil. dois polos grandes, né? Eu posso falar que nós temos uma medicina de destaque no Brasil. Tá, ok. Entendeu? Uhum. Você fala assim, Não, eu falo que nós temos excelentes médicos aqui em Goiânia. E eu falo, você tem de tudo aqui. Mas quais são as grandes referências aqui? Eu sei que queimadura é uma das grandes referências. Olhos, acho que olhos, né? Olhos também. Acho que é oftalmologia, né? O CBCO. A oftalmologia é uma especialidade forte, tem muitas pessoas de fora. A cirurgia plástica ela é Mas muito você já tem de forte. tudo, né, cara? Por exemplo, todo mundo ia fazer cabelo em São Paulo, Rio de Janeiro, E né? é mesmo, não precisa mais. Não precisa Não mais. vai, cara, você não precisa mais, né? E o que distingue um bom médico de um médico que não é tão bom assim? Eu acho que o bom médico. Vou falar porque eu já vi com muito médico, assim, né? É essa fase que você falou, daquela de 3 anos dentro do hospital, operando, indo pro front mesmo. Eu acho que isso que faz a diferença do médico. Cara, Vamos ver Vamos ver. Não, exatamente, cara. Eu acho que é isso, Juliano, né? É a prática. É a prática de você. Eu falo que é uma medicina de guerra ali. Porque ali você tem que tratar. Você tem que chorar junto com o paciente, você tem que sorrir junto com o paciente, você tem que treinar o seu sono não dormindo, você tem que tomar decisão sem sono, entendeu? Aquela coisa que o pessoal faz no exército, assim, entrar na lame, cair, bomba ali. Hoje em dia está tendo uma É o que uma você falou, o cara faz corrente, pós-graduação, irmão. tá tendo uma corrente no mundo, né, de trabalhar menos, Sim, né, sim. slow, não Essa sei é a o maior quê. besteira do mundo, E cara. papapá, isso é uma opinião pessoal minha, eu acho que não é por aí, tá? Eu acho que a gente tem que tomar tombos na vida, não é que tem que tomar, é lógico que você pode aprender muito melhor, você aprender com o tombo do outro lá, cara, não faz isso, Tá. e você aprender com isso já mastigado pra você. Sabe assim, ó, tipo, eu tenho pensado em alguma coisa assim que eu acho que cabe muito nesse podcast, assim, porque é essa questão estética também. E eu tenho refletido sobre isso. Eu fui numa palestra de uma pessoa, do Hans Donner. O Hans Donner, ele tem um prédio aqui muito bonito, chama Sagu. Juliano vende ele lá. É incrível. E aí ele foi e ele contou o caso dele, o case dele na Globo. Né, quando ele iniciou a Globo, assim, ele foi contratado pela Globo e fez todo o procedimento da digitalização dela, da estética, de tudo mais. E aí, teve uma hora lá que ele falou um negócio que Te marcou. me marcou. Eu falei assim, ele falou, e aí, como eu estava no design, eu comecei a pegar as mulheres mais bonitas que eu achava e colocar para dentro e trazer para dentro da Globo aquela estética. E aí ele começou a descrever a estética que ele achava bonito naquela ocasião. Nos olhos dele. Exatamente. E aí, aonde que vem isso? Quando ele inicia um processo desse, coloca dentro de uma tela onde o único entretenimento de uma população inteira é aquilo, e ele é reconhecido e validado pelo mundo como o melhor designer do mundo, automaticamente aquilo se torna um padrão e uma referência para outras pessoas. Sim. E aí, talvez, ali tenha nascido alguns dos complexos da população com relação à estética. Né? Então, assim, não é uma estética validada por todo mundo. É uma estética que foi, assim, colocada e autorizada as pessoas a acharem, assim, que aquilo é esteticamente bonito. Porém, se a gente for ver na parte, assim, histórica da humanidade, não era essa estética que era validada muda antes. conforme o tempo, né? A história da beleza, se você pegar todo o histórico lá, tudo, ela vai mudando muito com o passar dos anos, né? Com certeza. A história, tudo muda demais. Muda isso. demais. Com certeza. E aí, assim, como que você vê que isso hoje ainda vai se desdobrar para frente? Porque, vamos lá, antigamente era uma mulher feminina, né? Uma mulher com curvas mais femininas e tudo. Hoje estão virando mulheres, assim, cada vez mais fortes.
E aí eu não vou nem falar masculinizados, mas assim, fortes de fato, sim, gostam de pegar peso e tudo mais. Aonde que você tá vendo essa tendência Ou nesse você sentido? pegar aquelas modelo mesmo de Milão, é muito magra, né? Isso, assim, são coisas desproporcionais, mas assim... Foi nesse interessante a sua pergunta, Uhum. Marcos. O que eu acho que está acontecendo hoje em dia? sentido. Uhum. Eu acho que as pessoas estão mais à vontade. Eu Legal. acho que apesar de ter imagens, padrões, tudo, que apesar hoje em dia com Photoshop você muda o corpo de todo mundo, mas as pessoas estão começando a ficar mais à vontade com o corpo do jeito que elas querem. Olha, que legal. Né? E se você perceber, é isso mesmo. Tem aquelas mulheres super fortes, tem aquelas mulheres bem magras, tem mulher que tá tudo bem, tem umas que estão acima do peso. Então a gente tá vendo uma variação muito grande de corpo. O padrão tem que ser peito assim. Não, não é. E eu não vejo dessa forma. Que Você fala, legal. Marcelo, o que que é o que você acha que é melhor pra mim? Eu escuto os pacientes falando isso, meu bem. Você nunca vai escutar meu gosto. Meu gosto não existe no meu consultório. Que legal, Eu falo para meus cara, que pacientes. legal. E os pacientes, doutor, que tamanho o senhor acha que é para mim também? Eu falo, não gosto. Isso é uma coisa meio contrassenso, assim, porque a maioria dos cirurgiões plásticos existem sim um padrão de beleza para eles, Perfeito. tá? Eles estão certo dentro da rotina deles, né? Eu tô falando da minha opinião, do meu modo de conduzir os sim. meus pacientes. E eu repito para todos os meus pacientes, falo, o meu gosto não existe para vocês. Eu tô aqui para servir o que vocês querem e ajudar dentro das possibilidades técnicas, científicas e do seu corpo. Legal. Você vai ter o seu corpo com alguns detalhes que a gente vai tentar mudar junto. Incrível. Doutor, Muito legal. já deu 1 hora aqui. Caramba, que isso? Impressionante, né? Impressionante. E a gente tem umas perguntas finais que a gente gosta muito. E aí, você falou que você é espírita e tal, você tem essa relação com Deus. E como é que você se vê daqui 10 anos? Qual que é o legado que você quer deixar? Como é que você vê essa história? Como é que você pensa também dessa vida após a morte aí? Queria te ouvir sua opinião sua. A gente vai ficando mais tiozão, a gente vai pensando em muito nessas coisas, né? Vai, cara. E esses dias agora eu tava pensando uma coisa muito incrível em relação ao esporte, Legal. né? Nós que curtimos muito esporte, e tem-se a ideia de que o esporte é um investimento para o futuro. Uhum. Não é. E nunca foi. Ele é um investimento para hoje. Para a gente ter uma qualidade de vida hoje. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Então, assim, por que você tem que fazer esporte? Tem que fazer porque te faz bem hoje. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, o que vai aparecer na sua vida. Né? Então eu falo, você tem que fazer esporte para você ficar saudável hoje. Né? Você fala, Marcelo, o que você quer deixar para daqui 10 anos? Cara, eu sou um cara. Eu falo que eu sou um cara extremamente feliz. Que massa. Né? Eu sou muito feliz. Tanto que eu falei pra vocês naquela hora, eu faria tudo de novo. Incrível. Uns detalhes ou outro, tudo. Sim, claro. Né? Mas assim, eu sou muito feliz, eu faria a mesma profissão, eu treinaria os mesmos esportes, eu faria tudo igual. Eu fui. Né? Eu falo que eu sou um cara muito feliz. Assim, o que você quer deixar para daqui 10 anos? Eu falei, cara, hoje pra mim já tá maravilhoso. Incrível isso. Então, assim, o que você quer daqui 10 anos? Eu quero continuar vivendo e ver meus filhos, né? O foco principal é os acompanhar meninos. meus filhos. Eu quero vê-los, eu quero estar perto deles, né? Quanto eu aguentar. Né? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas assim, né, é lógico que a gente fica fazendo programação, até quando você quer trabalhar, não sei o que, vai trabalhar até onde eu aguentar, entendeu? Sem Eu não paranoia, sei, sem sofrer, É. cara. Você vê as pessoas, não, porque daqui 10 anos eu tenho que ter isso, eu tenho que juntar 1 milhão, eu Mano. tenho que ter uma casa não sei onde, e não sei o que, eu tenho que ter um carro assim. Eu falei, puta merda, eu já conquistei tanta coisa maravilhosa na minha vida, né? É muito E paranoico assim, viver assim, né, cara? Porque sempre tem alguém que tem mais que eu sei. Exatamente. E o Isso, celular que cara, você compra hoje, amanhã já não vale nada. E os colegas da nossa idade, colegas homens, mulheres, tudo, em cima dessa paranoia, né? Desse jeito de viver, de que você tem que ter uma casa assim, você tem que ter um carro assim, você tem que ganhar tanto, você tem que se vestir desse jeito, as roupas tá deixando as pessoas muito doentes, Muito. entendeu? Porque os caras nunca vão ficar felizes com o Não. que tem. Não, porque a parada é... Talvez seja isso que o seu Preenchimento pai espiritual, tenha te né? falado lá Lá no comecinho, atrás. assim, ó. Então, cara, Seja feliz. eu sou um cara que, assim, eu curto demais, eu gosto de brincar com os amigos, eu gosto de, né, você participa do Sim. grupo lá, eu gosto de pegar no pé dos caras, eu gosto de, né, e assim, eu falo que
é uma coisa muito, muito boa, tá? Curtindo o dia de hoje, né? Porque o futuro aí... Tem um cara que fala que aquele Flávio Augusto, do Geração de Valor, Sei. fala que estabilidade não existe, né? Ele fala, né? Ele fala, cara, estabilidade não existe. É o que você falou. Você pode amanhã não estar aqui mais. E a estabilidade já não existe mais, né? Mas ele fala uma coisa que é bem legal. Ele fala que só cuida do seu jardim, né? Então, tem estabilidade no casamento? Não, mas cuida para que ele tenha manutenção, dê manutenção. Isso. Tem estabilidade no teu trabalho? Não tem. Pode quebrar o país a qualquer momento, né? Tente se resguardar de alguma forma, né? Então, acho que isso que fica para todos nós, A né? pandemia deu um chacoalhão, né? Eu brinco que a pandemia ela pegou o globo, né? A Terra fez assim, ó. Tum, bateu e fez assim. Deu umas voltas a mais ali, porque botou tudo pra frente, acelerou um monte de coisa, esses monte de aula online, podcast, Acelerou, tudo com isso certeza. aqui, cara, é coisa que a gente ia acontecer, mas Mas não na velocidade não na que velocidade. aconteceu. E botou muitas pessoas para pensar em muitas coisas. Sim, reserva de emergência, né? Falando da parte de saúde financeira, um plano de saúde, né? Que o brasileiro não investe nessa parte de saúde, o brasileiro não investe nessa parte de saúde. Cara. Seguro, né? E assim, até conversando com um amigo, tudo, eu falo que um plano de saúde bom é uma reserva de emergência fantástica para você. Olha só. Tá? Total. Porque a pandemia mostrou isso, né? O quem não desespero teve? que as pessoas, o tanto que dilapidou, né, de renda, né, da parte financeira de famílias com essa pandemia, cara. Não, faz todo sentido. E aí eu vou fazer uma última pergunta. Bora. Então, nesse sentido assim, que eu queria saber assim, ó, se você estivesse começando lá de novo, depois que você passou por toda a sua jornada, e aí você pode falar para alguém que está começando em medicina nesse momento agora, né? O que você poderia falar para você mesmo lá, adolescente, ou para essa pessoa, que seria o melhor que você pode passar para ela nessa jornada todinha aí de medicina? Cara, vendo o que eu passei, né? Vendo o que eu passei, vendo os meninos hoje em dia, né? Hoje eu falo assim, infelizmente qualquer pessoa faz medicina hoje em dia. E eu falo que a medicina não é para qualquer pessoa. Tá? E assim, porque é algo desejável a medicina. E isso eu tento passar às vezes para algumas pacientes que os filhos estão começando, né? Eu falo assim, você tem que entrar numa faculdade boa, tá? Fazer medicina em qualquer lugar não vai às vezes te tornar médico bom, completo, né? Você e ter uma faculdade de medicina boa é tudo aquela parte complexa que a gente estava falando. É ter uma residência forte, é um serviço de emergência forte, Bons professores, é o internato né, cara? bom, bons professores. Professores com Mas é propósito, muito né? concorrido entrar naquela faculdade. Então, às vezes não era para você fazer isso. Perfeito. E é o que a gente falou também, o propósito. O cara tem que ter um propósito maior, né? Não é fazer por modinha, né? Mas é isso que está acontecendo, Então, eu sei. infelizmente. E qual que você acha que é esse impulso natural do médico deveria ser o quê? Do médico de fato, né? Aquele que está iniciando e que tem uma tendência, um dom, vamos falar nesse sentido, para isso. Cara, é seguir o sonho dele, né? Eu falo, pensar que aquele paciente podia ser ele, podia ser alguém da família dele, Legal. é tratar da mesma forma, Legal. né? É você abraçar o paciente com carinho, né? Eu falo que é a sinceridade que eu falei que é uma moeda que qualquer profissão não tem. E na hora que você coloca a sinceridade na mesa como uma moeda importante, você conquista o seu cliente. Vamos falar da parte financeira, que você tem que pagar suas contas mesmo, mas você vai jogar bacana com o teu cliente, né? Com o teu paciente. E você tratando essas pessoas dessa forma, do jeito que você gostaria de ser tratado, não tem como dar errado. E não tem preço. Porque o que acontecer de errado, que vai estar dentro da literatura ali, claras, né? tá às claras, entendeu? Mas você tem que estar bem atualizado, você tem que estar bem formado, né? E assim, não é qualquer escola que tem hoje em dia. Você acha que talvez assim, a gente poderia colocar talvez a palavra amor no meio da formação de medicina como algo... Todo mundo que vai fazer medicina vai falar que ama a medicina. Não, mas amor ao próximo. Ao próximo, amor sim. ao paciente, Sim, amor sim. ao zelo. As pessoas, né? Mas assim, Marcos, não é só o amor. O amor não vai resolver tudo na medicina. Tá. Você tem que ter um conhecimento, você tem que ter um dom, você tem que ter uma facilidade de aprendizado, você tem que ter
uma desenvoltura boa dentro daquela profissão, Uma uma responsabilidade responsabilidade. gigantesca. São muitos e muitos e muitos fatores. Talvez o que a gente poderia deixar é que o cara tenha amor próprio, né? Quando você tem amor próprio, você mesmo decide não fazer a medicina. Falar, eu não vou fazer medicina porque realmente não vou conseguir exercer da forma que tem. Então, eu acho que o que a gente pode deixar de mensagem é, se você vai querer a medicina, você aí que tá aí, né? Pense bem se você vai conseguir entregar esse amor que a gente falou, da verdade, né? Da verdade da condução, igual você falou, tem que estudar muito, tem que ter conhecimento, tem que ter raciocínio rápido, tem que ter poder de decisão, e não é todo mundo que tem, né? Para isso, né? Então, se a pessoa ela enxergar isso antes, ela já tá fazendo um baita bem. E assim, eu sou sincero demais. Então, assim, a pessoa que faz a faculdade de medicina, uma faculdade que não é boa, ela sabe que a faculdade dela não é boa. Todo mundo sabe isso aí. Fala, então pelo menos se mata, meu amigo. Se mata pra você entrar numa residência boa. Então. Entendi. Entendeu? Então tá aí. Porque aí eu falo que vai ser muito mais difícil do que a faculdade boa. Entendi. Mas o cara vai ter que se matar pra isso. Mas assim, aí é que vai diferenciar. Show. Boa dica. Muito legal. Muito bom. Cara, incrível. Cara, é muito bom top assim estar isso. ouvindo assim alguém que gosta do que faz, que assim que é apaixonado e que principalmente, eu acho que talvez essa seja a mensagem que ficou mais forte pra mim, seja feliz naquilo. Então assim, foi a mensagem que o seu pai te passou ali e que você replica para os seus filhos, e é isso que eu acho que atrai. Sempre. É esse que é o acelera, Sempre. é acelerar para a felicidade. A felicidade, Show. ela é em qualquer área da sua vida e em todas as áreas juntas. E é muito bom estar com você Que aqui, bom, Marcelo. pessoal. Bate-papo bacana, viu? Foi muito bacana. Marcelo, obrigado, cara. Obrigado aí pelo convite, né? O Marquinhos fez aí. E você Obrigado aceitou vocês de prontidão, né? A gente geralmente grava de quinta, né? Sim. A gente decidiu gravar com você na terça aqui. Foi muito bacana, né? Eu acho que edificou demais. Foi interessantíssimo. Então você aí que tá nos assistindo, um pouquinho mais de 1 hora aí, não pode perder esse bate-papo com o Dr. Marcelo, né? História incrível aqui de superação também, de muita verdade, mas de muito amor pela medicina. Topíssimo, Marquinhos. Cara, incrível. Show, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí, tá? E qualquer coisa, estamos na área aí. Show de bola. A gente se fala. Um abraço para todo mundo.